Programa Revista, e o assunto agora é muito interessante. Vamos falar sobre a rotina escolar. Muitas vezes a gente quer que os nossos filhos aprendam, deem conta do conteúdo, daquela rotina maluca, mas a gente esquece de um passo importante: organizar essa rotina de uma maneira que faça com que a criança consiga entender o que está fazendo. Porque, além de conteúdo, os nossos filhos são seres humanos que precisam ser vistos por uma ótica muito mais ampla. E hoje eu estou recebendo uma neuropsicopedagoga, a Iana, e ela vai conversar com a gente exatamente sobre o poder da organização na rotina escolar de uma criança. Olá, bom dia, doutora Iana, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Já sei que a nossa conversa será muito produtiva e maravilhosa. Nós temos a audiência de muitas mães, de muitas mulheres do outro lado, que normalmente é quem tem esse olho voltado da sensibilidade de ver o filho. E muitas vezes nessa ânsia de ser uma boa mãe e de colocar o nosso filho no mercado de trabalho no futuro e de que ele seja uma pessoa responsável, a gente acaba ali multiplicando tudo que aquela criança faz e essa criança acaba deixando de ser uma criança. Como que essa rotina pode ser organizada de volta às aulas, por exemplo, que é o momento que nós estamos vivendo, para que não sobrecarregue a criança e ainda assim ela consiga produzir dentro da expectativa? Primeiramente, a gente precisa entender que ela está passando por uma fase de transição. E a criança está nesse processo de desenvolvimento. Então, o cérebro dela não está totalmente desenvolvido. Para ela compreender uma mudança, uma transição, sair das férias e agora eu estou em aula, é um grande desafio. Então, o interessante é que esse processo seja feito de forma gradativa e mediada. Não só, estou de férias, amanhã estou de aula. Porque isso tudo acaba gerando comportamentos inadequados que a gente não gostaria que acontecessem. Resistência, choro, até birras, que não são causadas por mania, mas por realmente ela não estar entendendo esse processo. A família tem um papel fundamental nesse momento. E o que eles precisam se atentar? Os pais precisam se atentar a mudar essa flexibilidade que aconteceu no período de férias de forma gradativa agora para o retorno das aulas. E não com uma enxurrada de compromissos, tudo de volta. E sim gradativamente, ampliando os horários de acordar e de dormir, que são os principais pontos que a família precisa lembrar. Ela vai ter que acordar mais cedo, pois ela vai dormir mais cedo. E você vai fazendo isso de forma gradativa, para não gerar o impacto de o corpo, o próprio organismo não está pronto para esse momento do acordar. E quando inicia e que ela está realmente na escola, que ela já está com aquela demanda de atividades, a própria escola entende isso também. Ela não começa já com tudo pronto e já com todo dia de atividade. Ela vai aos poucos ampliando esse nível de exigência, justamente para a criança ir se preparando. Então a família precisa lá na casa, lá no contraturno, também ter toda essa organização. É importante entender exatamente o que você falou, doutora, que as crianças estão se desenvolvendo. Logo, muitas vezes elas não vão saber lidar com determinadas situações. Muitas vezes nós que deveríamos estar totalmente desenvolvidos temos dificuldade com a rotina e aí entra uma situação mais delicada ainda, o caso de crianças neurodivergentes. As férias, voltar às aulas depois desse período de férias é um desafio ainda maior para quem tem essa quebra na rotina, quem tem essa rigidez cognitiva. Aí tem a quebra para entrar de férias, aí se acostuma com as férias. Aí tem a quebra das férias para voltar para a escola. Como esse processo pode se tornar mais leve para crianças com autismo, com TDAH? Primeiro, a previsibilidade. É um dos pontos chaves e isso acontece no consultório, na rotina do dia a dia. Então, a previsibilidade ela pode acontecer de diversas formas e vai depender muito da faixa etária. Crianças menores precisam ser conscientizadas e ter um visual ali. Como é isso? O tempo todo ter um local onde ela consiga visualizar realmente cada passo, cada etapa do seu dia. Quando vai ser essa mudança? Quando isso vai acontecer? Eu costumo fazer a orientação até para as famílias. Vamos montar um calendário? E aí ela vai marcando, quando estiver mais próximo, ela já vai saber aquele dia que ela volta para o outro ambiente. Organizar os materiais antes, já deixar tudo pronto. Se precisa de uma farda nova ou se precisa de um material novo, está faltando um lápis, vai lá, pega o lápis,
compra junto com a criança e vai deixando ela participar desse processo, porque ela vai entendendo, tá chegando ali uma mudança, mas não vai ser de forma abrupta. E quando ela tem essa previsibilidade, ela tende a responder muito melhor do que quando só acontece. Agora, tem uma coisa que eu aprendi na prática que faz muita diferença. É a maneira que você acorda a criança para ir para a escola. Sim. Especialmente o adolescente. Eu sempre fui aquela mãe, também neurodivergente, que quando eu não acordava, eu despencava da cama. Isso já me deixava em um estado de alerta muito intenso. Então, já atrapalhava meu dia inteiro. E eu já ia acordar minhas filhas assim. Então, eu abria a porta, levanta, acorda, todo mundo atrasado para a escola! Você vai tomar banho, tomar café. A menina já... Isso parece uma medida simples, mas que faz toda a diferença. Não colocar o despertador alto, acordar mais devagar. Me corrija se eu estiver errada, mas isso não faz diferença? Faz total diferença, até para ela conseguir entender. Já está havendo uma mudança de rotina, então o corpo talvez esteja habituado a acordar um pouco mais tarde. E vai acordar muito antes, sem ter um preparo, sem ter uma conversa, com calma realmente. Ir lá conversar, olha, daqui a 10 minutos você levanta, já está quase na hora. E dando essa sinalização até ela realmente, a criança está preparada. Outras crianças vão agir tranquilamente. Algumas famílias falam, Iana, ele acorda mais cedo agora nas férias do que no período de aula. E aí continua nesse acordar cedo quando voltam às aulas. Mas faz toda a diferença. Os adolescentes, como eles têm uma necessidade, inclusive fisiológica, de dormir mais tempo, de ter um tempo maior de descanso, é um grande desafio acordar cedo. E um ponto importante que a gente precisa pensar é, será se realmente seu filho está no turno adequado? Porque isso faz diferença. Em muitos casos no consultório, chega com dificuldade de aprendizagem, desafios na escola. E quando a gente pensa assim, vamos mudar, vamos trocar o turno, é uma criança que não consegue produzir no turno da manhã, por exemplo. Vamos tentar colocar no turno da tarde. Vamos passar por esse processo e elas conseguem dar respostas muito mais positivas. Olha só. Então, isso tudo faz diferença. Tá vendo como essa conversa é importante? De repente, a mudança de horário já vai trazer aí um bem-estar para o seu filho, porque muitas vezes é frustrante para a criança também, porque ela se sente cobrada, ela não corresponde à expectativa dos pais, dos professores, e ela sente, ela não sabe falar sobre isso. E na adolescência ainda tem os conflitos internos e toda aquela explosão de emoções acontecendo, tudo é muito desafiador. E nós, como pais, precisamos ter paciência. O mundo mudou e a gente precisa olhar as coisas com mais calma. A gente sempre diz, mas no meu tempo não era assim, eu nunca morri. Nunca morreu, mas a que preço? Tá aí cheio de trauma, cheio de questões. A gente não precisa ter essa rigidez de não se melhorar, não é isso, doutora? Exatamente. É importante a gente entender que as gerações elas vão mudando conforme o tempo vai passando. Então, não vai adiantar, muitas vezes, utilizar determinados formatos de educação que funcionaram com a gente. Porque é uma geração diferente. É uma geração, por exemplo, que já teve o total contato com a tecnologia, que não foi o meu caso, de já nascer no mundo cheio de internet, de tecnologias e possibilidades. Então, eles têm essa facilidade com a tecnologia e todo esse processo, até mesmo o contato, inclusive, como a própria BNCC traz, da educação socioemocional, que não era algo que acontecia alguns anos atrás. Eles já têm uma consciência maior sobre si, sobre suas emoções. Então, eles vão tender a ser questionadores, mais questionadores, a ter alguns enfrentamentos mesmo. Isso, claro, dependendo do perfil da criança, do adolescente. Mas é natural que haja esse choque de gerações. Não é de hoje. Sempre vai haver esse choque de gerações, porque a gente tende a ficar na rigidez daquilo que aconteceu e que funcionou naquele período. E é importante não só ter paciência, quanto tentar compreender esse processo. Tentar entender, tá? E o que eu posso fazer enquanto mãe, enquanto pai, para ajudar essa criança, ajudar meu adolescente a passar por isso de uma forma mais tranquila e sem causar algum dano ou algum trauma no decorrer da vida dele. Então, essa consciência, nós adultos, é que temos o cérebro desenvolvido, né? Supostamente, né, isso. Supostamente, espera-se que nós é que somos ali o cérebro desenvolvido da relação. Então, nós precisamos mediar esse processo e não trazer esse processo, trazer mais desafios para esse processo. Doutora Iana, muito obrigada pela sua participação no Revista, trazendo esclarecimentos